nós somos inseridos numa sociedade, a gente resolveu fazer medicina. E se tem um assunto que a sociedade colocou debaixo do tapete, chama morte. Se você quer tirar tem um grupo de pessoas conversando, se você chegar e começar a falar de morte, não fica um. Não fica um. Cada um o telefone vai chamar de alguém, tem um recado de alguém, tem alguma coisa para fazer e não fica ninguém. Não fica absolutamente ninguém. Porque se você começa a conversar sobre morte, as pessoas vão te perguntar: você está deprimida? Terminou o namoro? Está sem esperança? Né? Então esse é um assunto não conversado. Vocês imaginam, vocês começam a faculdade muito cedo, muito nova. A gente enfrenta um curso de medicina que vamos enfrentar a morte. A morte é a única certeza que nós temos. Nós podemos ter certeza, não temos certeza se vamos formar ou não, se vamos casar ou não, se vamos permanecer casados ou não, se vamos ter filho ou não, mas que vamos morrer é a única certeza. Só não conversamos sobre isso, mas é a única certeza que temos, né? Então a gente resolve fazer medicina sem nunca ter conversado nesse assunto, vamos formar e vamos enfrentar a morte do nosso paciente. Como é que eu enfrento a morte do meu paciente se eu nunca pensei na minha própria morte? Vocês acham que é possível? É uma tragédia, né? Então são coisas que a gente precisa começar a pensar, né? De vez em quando eu falo isso com os residentes lá no CTI. Vamos pensar. A primeira consciência que muda a vida sua é o dia que você toma consciência da sua finitude. Você vai entender que você acaba. Então, quando a gente conversa de morte, a gente não conversa da morte, conversa da vida. Porque eu não vou discutir, não é a vida depois da morte, é a vida antes da morte. Existe uma vida antes da morte. Se eu tenho consciência que eu termino ali, a questão é como é que eu conduzo daqui para lá. A minha vida é automaticamente como é que isso vai refletir na vida do meu cliente, do meu paciente. E guardem isso, o médico tem que ir até o fim, para a alta ou para o óbito. Nós temos que ter a mesma dignidade nisso aí. Nós temos que estar inteiros nisso aí. Sempre, na verdade, ao lado do nosso paciente. Ao lado da família. Principalmente aqui que nós vamos discutir morte de uma criança. Isso é um outro universo que nós temos que conversar, né? Então, por isso é preciso que a gente comece a pensar, né? Sobre a morte, do ponto de vista médico, né, e da vida, todos nós vamos perder. Eu não sei se eu enterro alguém primeiro ou alguém me enterra primeiro. Mas a morte, ela não é um fracasso. Ela pode ser até o inimigo, mas ela é a ordem natural das coisas. Quando a gente vai trabalhar a questão da morte, a morte do nosso paciente, imagina quando chega uma criança no CTI. E a gente vai começar a conversar com os pais, antes dos pais entrarem dentro do CTI, a gente vai apresentar o serviço para eles. Por que o menino foi para o CTI? Claro que toda criança que interna no CTI é uma criança que está em risco iminente de morte. E aí a gente vai começar a conversar com os pais sobre o que eles creem, sobre o que a vida deles está sustentada, está pautada, porque eles podem perder a coisa que eles mais amam, que é o filho. Então, quando a gente começa a conversar sobre morte, tem 4 pontos que a gente precisa conversar, que a gente esquece completamente deles. Quando a gente pensa assim, mas eu sou finito. O dia que você toma consciência que você vai acabar, a primeira pergunta que surge é, mas quem eu sou? Quem sou eu? E se alguém pergunta para você, quem você é? A gente já está tão automatizado que a gente responde a nossa profissão. Não foi isso que eu perguntei. Não perguntei com o que você trabalha. Perguntei quem é você. A gente não toma consciência que a gente é um mistério, né? Um mistério de amor. Então a gente não sabe responder essa pergunta. Sei muito menos eu vou saber responder quem é o outro. Quem é o outro que está do meu lado? Quem é o outro que você estuda há 6 anos, há 5 anos? Quem é o outro que é o seu melhor colega de faculdade? Quem é o outro que veio como seu marido, que é seu namorado, que é... Quem é essa pessoa que convive comigo? Que é um mistério para ele mesmo. E hoje nós estamos numa sociedade que só conversa o nada do nada. A gente vive numa superficialidade tamanha que você não sabe nada do outro que está do seu lado. Nada. E acha que conhece o outro. Conhecemos nada. Não mergulhamos no mistério do outro. Não somos capazes de saber a cor do olho do outro, que eu convivo com ele. E não sabemos e não pensamos que o outro nos é dado por um tempo curtinho. Quando assusta o outro, foi embora. Quantos colegas de faculdade a gente nunca mais vê? Nunca mais. Nunca mais. E a gente esquece de conviver com o outro no sentido de eu aprender com o outro o que o outro tem de melhor para me dar. Porque quando a gente convive com tudo isso, entende tudo isso, a gente consegue viver isso aqui com uma tranquilidade. Hoje, na adolescência, nas turmas de vocês,
Quantos jovens têm suicidado porque não têm o sentido da vida? Que é a terceira pergunta. Se eu sei que eu sou finita, eu pergunto, mas quem que eu sou? Que mistério é esse? Quem é o outro? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu levanto cedo, faço medicina, corro, estudo? Para quê? Para que eu estou fazendo tudo isso? E a última pergunta que a gente precisa responder para a gente é, para quem eu me levanto? Para quem eu me gasto? Para quem eu estou sendo consumida? Porque gastar e acabar todos nós vamos, mas em que comércio que eu estou me consumindo? Eu estou me gastando em quê? Aonde que eu estou me perdendo? Onde eu estou ganhando? Mas aonde que está sendo esse consumo? Essa pergunta eu sempre faço para os pais lá no CTI. Quando eles internam os filhos, as crianças chegam graves, e eu pergunto para eles, por quem você se levanta a cada manhã? Eles falam, não, doutor, nunca pensei nisso. Falei, é hora de pensar, porque agora todos os seus valores, todos os seus valores vão ser questionados. Todos. Quando você vê seu filho sob risco, você aprendeu algumas coisas dentro da UTI. Várias. A primeira é que a gente só tem um dia. O dia que a gente aprender a viver, isso é espetacular. Só tem hoje. Nem sei nem se eu volto para casa, mas eu só tenho hoje. Esse pode ser o último momento que nós estamos juntos. É porque a gente não pensa nisso. Então, qual é o momento que a gente tem para ser feliz? Agora, nós estamos sentados aqui mesmo, falando de morte. Porque a gente não sabe se tem o próximo segundo. É tão interessante que o dia que a gente descobre isso, a gente vive isso tudo, a vida com muito mais intensidade, muito melhor. Você não adia nada na sua vida. Você fica falar com um colega amanhã, que ele é uma pessoa importante, vai que você tem AVC na hora da fala, o outro na hora da escuta, então ninguém escuta nada, ninguém fala nada. A gente deixa tudo para depois, ou escuta, não, vou ser feliz quando eu casar, quando eu formar, quando eu tiver filho, quando... Você pode não chegar lá. A gente adia tudo na nossa vida, tudo é adiado. Então a gente pergunta para os pais, então, só tem hoje. Eu falo com elas, a notícia da manhã não é igual da tarde, nem igual a da noite. Se vocês pararem e pensar, sua manhã não é igual à tarde, nem é igual à noite. As notícias de CTI é intensivo. Muda tudo. Então a gente vai percebendo que a gente tem, e a gente tira da mão da gente uma ilusão de que a gente tem o domínio sobre alguma coisa. A ilusão de que a gente pode mudar alguma coisa, né? Então, a primeira é que eles vão aprender a viver um dia de cada vez. E a lição mais dura que eu acho que um pai aprende, e todos nós vamos aprendendo pela vida, que nada nos pertence. Absolutamente nada. As pessoas ficarão na nossa vida somente por um tempo. Falou, mas não está escrito que uma mãe enterra um filho. Não, mas não está escrito nisso. Não tem essa lógica, porque a gente sempre acha que a gente vai envelhecer, vai morrer e os filhos é que vão nos enterrar. Mas essa ordem pode mudar. E está escrito isso em algum lugar? Não. Os filhos não nos pertencem. Eles são por um tempo curto, às vezes longo, não sabemos. O importante é aprender a viver aqui agora, o hoje com esse filho. Porque não sabemos de quê? De nada. De absolutamente nada. Final de semana eu estava no CTI, eu falava com uma mãe. Falei, a coisa mais difícil é entender, essa lição é a mais difícil. Entender que a gente ama, mas não possui. Não sou dona. É um empréstimo. Mas isso, se eu aprendo a viver com liberdade isso é algo maravilhoso para a gente poder aprender. Mas temos que estar dispostos a. Isso na vida nossa, né? Com os pais, com os irmãos, com o namorado, com os amigos. Entender que o que é nosso? Nada. Que eu vou ficar na vida do outro, vou dar meu melhor e vou receber o melhor. Tudo é por um tempo curto. Todos nós, médicos, enfermagem, que lidamos com a morte, nós temos que encarar a morte. Uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida e que eu pretendo não ver, e lá no CTI foi uma luta, isso eu nunca escutei lá dentro, não. Mas a gente já viu isso muito em CTI adulto. O médico diz para a técnica de enfermagem, o paciente está grave, quando ele terminar, me avisa. Eu digo para vocês que quando uma criança chega, ela tem uma dignidade no que ela é recebida. Mas a morte também tem que ter a mesma dignidade para ir. E nós temos a obrigação nossa de cuidar dessa dignidade de quem está indo. Porque não é fácil. Hoje lá no CTI, os meninos morrem no colo dos pais. Até implantar isso, a coisa não é fácil. Mas hoje, mesmo independente do horário, sábado, domingo, já santo ou feriado, os meninos começam a piorar. Os pais são informados que é para ir para o CTI. Porque os meninos estão piorando. A gente tem que morrer do lado de quem a gente ama. Nós é que invadimos o lugar dos outros. Eu tenho que morrer do lado de alguém que vai segurar na minha mão e vai dizer obrigado?
Você já pensou mão de quem você quer segurar na hora da sua morte? Foi claro que não, né? Falou, nem pensamos nesse assunto, né? A nossa idade, e veio você com esse assunto. Mas é verdade, a gente não pode fugir disso. Se assumimos ser médicos, e mesmo na nossa vida, nós vamos enfrentar isso todo dia. Muitas vezes eu falo que a morte anda do lado. Um dia ela bate meu ombro e fala, ganhei. Outro dia eu falo, eu ganhei. Mas é isso é todo dia. E nós também caminhamos para a nossa morte. Cada dia que a gente vive, falta menos um. A gente não pensa nisso não, mas é verdade. A gente não pensa nesse pedaço, né? Então a gente acha que morre o outro, desavisado, né? Na hora da morte, a gente tem um cuidado muito grande. Muito grande. Aquela pessoa que está morrendo, ela ainda está vivendo. Então a gente precisa cuidar disso. E a gente cuida disso. Né? Tem que ter dignidade para a morte. E eu falo que a morte ela é tão soberana assim quando ela chega no CTI, que nem as bombas de fusão apitam. Faz um silêncio que todo mundo respeita, né? Que é um momento que a gente tem que respeitar. Estamos diante do outro que está indo. Então a gente precisa respeitar aquele que está morrendo. Estar do lado, acompanhar um doente que está ficando grave ao longo do dia, isso não é fácil. Semana passada a gente teve um adolescente lá no CTI com leucemia, 12 anos, e tinha passado uma noite dificílima, sangrando, plaqueta muito baixa, era recidiva, estava tentando um outro tratamento, estava numa infecção gravíssima. E aí eu cheguei lá no quarto e falei com ele, eu sei que a noite foi muito difícil, mas eu sei que você já pediu para não ser entubado. E eu não vou te entubar, não agora. Se a coisa precisa, nós estamos aqui para te acompanhar. Se for necessário, vamos entubar para te dar um alívio. Não queremos fazer antes, nem depois, mas na hora certa. Agora eu preciso que você confie em mim, eu preciso que você durma. Dorme, que sua noite foi péssima. Vou te dar um remedinho para a dor que você está, você vomitou demais, vamos te melhorar para que você descanse. Sua mãe está aqui, seu pai vai chegar e eu quero que você descanse. Você precisa descansar. Pode confiar. E realmente não entubamos ele pela manhã. Ele foi entubado à noite, quando os médicos falaram com ele, agora não tem mais jeito, você está muito ruim, a gente precisa te entubar. E aí, quando ele precisava sempre da liberação da mãe, e quando a mãe falou, ele realmente pode, a mãe falava, não, você é corajoso, você é forte, você dá conta, mas ele estava no limite, tadinho, ele não estava dando mais conta. E quando a mãe falou, pode, ele foi entubado, e aí antes de ser entubado, ele falou, posso pedir uma coisa antes de ser entubado? Pode, claro, rezem comigo. A equipe parou, rezou com ele foi entubado, porque eu já tinha conversado com os pais que a chance dele parar durante a intubação era muito alta. E ele estava com a plaqueta muito baixa, de 5.000. E aí ele entubou, parou 3 vezes, tudo parada rápida, mas sangrou a cabecinha, né? E fez morte cerebral, morreu no dia seguinte. Então, é o que vocês vão trabalhar com os pais. Com cada pai, é por isso que a gente pergunta para os pais, em que você crê? Em qual que é o eixo da vida de vocês? Em quem vocês levantam? Porque eu vou trabalhar com os pais a partir daquilo que eles creem e não a partir daquilo que eu creio. Eu já tive um pai que falou comigo, doutora, eu só acredito na matéria. Eu falei, então só passa a mão na matéria que ela está acabando. Então você vai trabalhar com as famílias a partir daquilo que elas creem. Essa família era evangélica, então nós vamos trabalhar com eles. Doutora, vai trazer o pastor, pode subir. Quantas pessoas se liberam para poder entrar no CTI quando uma criança está muito grave? Quantas chegarem? Quantas chegarem? Somos nós que colocamos barreira. Somos nós que dificultamos a vida de quem está lá dentro. A criança precisa despedir do cachorro, do gato, ele entra? Claro que entra. Santa Casa só não entra vaca e cavalo, porque é difícil subir as escadas. Mas o resto, entra. Entra. Vai entrar para despedir da criança? Vai entrar para despedir da criança. Quem leva infecção para a criança é a nossa mão não lavada. Então, despedir dele, qual é o problema? Nenhum. Somos nós que colocamos dificuldade. Então precisa de entrar, ele está indo. Aquela família acredita que a morte não tem a última palavra na vida dele. Então vai entrar a mãe, estava a mãe já com ele, entrou o pai, mandei que chamasse os irmãos. Deixei o momento deles, fechei a porta, deixei eles. Chegou a avó, doutora, chegou o tio, entra todo mundo, qual é o problema? Agora chegaram os pastores, posso subir quantos tem? Sim, pode entrar todo mundo. A dificuldade é nossa, de colocar dificuldade na vida que ele está indo. Bobagem, vamos pôr para dentro. Deixa o povo viver o que precisa de viver. Eles precisam de tantos cuidados quanto aqueles que estão nascendo. A cama tem que estar limpa. Não vai morrer vomitado, não vai morrer de cocô, não vai morrer de xixi. Nós vamos limpar alguém. Vamos dar dignidade. Se morre num lençol limpo, esticado. Digno.
tem que ter essa dignidade. Eu tenho que cuidar porque o corpo do outro é sagrado. Aquilo é sagrado. Então eu cuido com todo o respeito do outro. Com todo o respeito. E ficamos ao lado. Os residentes falam assim comigo: ô Filó, mas esse neném, nós vamos fazer o quê? Você já está tomando adrenalina, dobuta, noradrenalina, nós vamos fazer o quê? Eu falo, transfusão de serenidade. Nós vamos ficar ao lado, de mão dada, esperando. É assim. Esse menino, especialmente, ele já estava com dobuta, adrenalina e nora. Eu chamei os pais, fomos conversar lá fora. Falei, a pressão dele está em 3. Né? Falei com eles, se uma criança para, a gente começa a fazer adrenalina, vai fazer massagem. Um menino que está tomando isso tudo na veia, está com pressão de 3, isso é parada ou é morte? O que vocês acham? Isso é morte, é falência. Falei, então nós não vamos reanimar mais. Né? Nós vamos estar com ele, vamos dar dignidade. A mãe falou, doutora, só vai desligar alguma coisa? Não. Chega um momento que nada do que eu estou fazendo funciona mais. Ele vai zerar apesar de tudo isso. E vocês vão observar uma outra coisa em pediatria. A criança precisa da autorização de quem ela mais ama para que ela vá. É preciso com a mãe, às vezes é o pai. A pessoa que a criança é mais ligada, falar com ela, pode ir. E aí o monitor zera. Isso são milhares e milhares de histórias, né? E os meninos contam tudo. Os meninos mais velhos é uma coisa impressionante. Os meninos, principalmente os meninos de câncer, né? Então teve um também dos 12 anos, que eu estava lá dentro do CT, ele estava muito grave, mas ele não estava entubado, estava em Glasgow 15. Ele falou comigo assim, ele falou, vem cá. Eu falei, pois não, meu bem. Ele falou assim, você sabe quem chegou? Eu falei, não, imagina, olhar para dentro do CT, não estava vendo nada, né? Você sabe quem está chegando? Não. Ele falou, aqui está ficando cheio de anjo. Eu falei com o pessoal assim, gente, eu não vou sair daqui não, vou pedir trazer o carrinho de parada, porque nós vamos ter uma parada sem retorno. Por quê, Filó? Porque os anjos já chegaram. Eles comentam. A criança, principalmente a criança quando está sofrendo muito, né? E nós tivemos um outro de 10 anos, que foi para o CTI de madrugada, à noitinha, somente para observar, porque ele estava com mais de 300 mil leucócitos, uma coisa louca. Ele foi para ser vigiado. Então ele foi conversando, só com sorinho, estava com catéter nasal. Durante a madrugada, ele virou para o plantonista e falou com ele assim, quem está cuidando de mim? Ele falou, eu, sou um plantonista do CTI. Ele virou para ele e falou assim, não é você que está cuidando de mim? Eu falei, então quem está cuidando de você aqui dentro? Ele falou, aqui está cheio de anjos que você não vê, e ele é completamente ateu. Aqui está cheio de anjos que você não vê, e Deusinho mesmo é que está cuidando de mim. Ele acabou de falar, entrou em status epiléticos e parou, não deu tempo do carrinho de parada de chegar. Esse médico foi desesperado. Falou assim, já liga para Filó, diz umas 3 horas da manhã. Eu falei, o que foi, Libano? Ele falou, eu estou te ligando porque você não... Porque esse menino está falando umas coisas aqui dentro do CT e falou e parou. Eu sei que entende de Deus. Eu falei, eu não entendo, meu filho. Deus é um mistério absoluto. De que eu entender, né, Deus? Eu creio. É diferente. São coisas distintas. Eu creio. Ficou meio mexido um tempo, porque o menino, ele ficava me olhando torto, né? Por fim, ele falou comigo, seu Filó, na hora da minha morte, você vai rezar por mim? Eu falei, primeiro, quem garante que eu vou morrer? Você morre primeiro que eu. Segundo, eu vou rezar pra quê, menino? Você não acredita em nada. Vou deixar você ir, com todo respeito, mas somente assim, né? Porque a gente cuida daquilo que o outro crê, não é? Então, quando eu falo com o pessoal lá no CTI, muitas vezes a gente acolhe uma família que a criança está morrendo, termina, e nós temos que rir para outra mãe e falar, seu filho está de alta. Fala, tudo é parte da vida, tudo tem que ser cuidado. Aquela mãe que o filho está ótimo, ela não tem culpa do que nós estamos vivendo. Então eu falo, vão lá no quarto, vão retocar a maquiagem, que todo mundo já chorou, porque o dia que eu parar de chorar com a morte de uma criança, eu vou embora. O dia que eu não sensibilizar com isso, tchau, acabou meu tempo lá no CTI. Então vamos lá no quarto, retocar a maquiagem, que ninguém merece minha mulher mal acabada, vamos lá, vamos rir para outro e falar, tá tudo bem. Né? Mas isso precisa, eu falo, não estamos aqui para explicar nada, estamos aqui para acolher, para cuidar. Então o menino que chega para nós, que bom que chegou, que veio, que confiou em nós. E os pais nossos lá da Santa Casa são muito tristes, porque eles não tiveram o direito de nos escolher. Vocês hoje se adoeceram, vocês vão escolher o melhor do melhor. Aqueles pais já têm que ser gratos porque tiveram uma vaga. Então, maior respeito eu tenho que ter com essas pessoas que entregam o que eles têm de precioso e não sabem se eu sou capaz ou não de cuidar de um filho. Isso não é uma brincadeira. Vocês já pensaram sobre isso?
sou paciente do SUS, o tanto que tudo é sofrido, ainda tem que agradecer porque tem uma vaga. O que nós vamos fazer? Imagina a angústia de um pai que vai embora e deixa uma criança conosco, ainda fica dormindo ali perto da Santa Casa, naquelas pensões, ou às vezes até lá fora que eu não aceito ir embora. É um sofrimento que a gente tudo tem que ser levado em conta, a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado, porque não é brincadeira viver tudo isso. Então, não estou lá para explicar, estou lá para colher. E não estou para falar do que aconteceu antes de chegar lá, estou para falar e cuidar a partir do momento que chegou conosco. Nós temos que fazer o quê? O melhor. Nem sempre será o melhor, do jeito que a gente gostaria. Gostaria que todos saíssem de alta, mas infelizmente não vão sair. Então, mas a gente tem que fazer o melhor. Sou eu que vou resolver isso? Não. Mas é esses opostos que vão dando vida à vida. Um sai de alta, o outro morre, mas como é que eu conduzo tudo isso? É o que faz a diferença. E é tão interessante porque a gente não consegue, vocês são jovens ainda, vocês ainda não enfrentam a morte lá dentro, mas muitos de nós profissionais, a gente não tem coragem de avaliar de forma honesta como é que nós estamos conduzindo a morte. Como é que nós estamos facilitando ou dificultando a vida daqueles que estão morrendo perto de nós? Porque se a gente tivesse uma coragem, às vezes a gente causa mais males do que bem. E a gente precisa dar o mínimo de conforto básico para quem está morrendo. Para quem está vivendo aquela angústia. E não é fácil. Tive um menininho de 10 anos. Ele estava tão magrinho, estava desnutrido. E esse menino é aquele menino esperto que vendia CD no sinal. Então aquele menino cheio de ginga. E apareceu com um tumor cardíaco. Foi operado, uma semana depois o tumor estava maior do que tinha tirado. Tinha tirado inteiro. E o anátomo patológico era bom, não era maligno. Mas ele não comportava como benigno. E a oncologia entrou, e todo mundo entrou, e tudo que fizemos, ele não respondeu. E foi definhando. Era filho único. E os pais já pediram que a gente não entubassem, a família não estava dando conta mais. E eu passei no CTI, ele estava no leito 1, e ele estava na posição fetal. Eu cheguei perto dele e falei assim, meu bem, você está com frio? Ele falou, não, tia Filó. Você está com dor? Não. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer agora para você? Ele falou comigo assim, tia Filó, eu vou morrer. Vocês responderiam o quê? Sim ou não? Eu falei, vai, assim como eu. Não sei se morre primeiro enquanto você fala ou enquanto eu falo. Um dos dois vai. Não sei qual vai primeiro, mas nós vamos morrer. Ele falou comigo, eu estou com muito medo. Você fica aqui? Eu falei, claro. Peguei uma cadeira, fiquei lá do lado dele, sentei. Ele falou, você me dá a mão? Dou a mão. Nós começamos a conversar. E ele virou para mim e fez uma pergunta fácil demais. Ele falou assim, tia Filó, como é que é o céu? Eu falei, bem, eu tenho que ser mais inteligente que um menino de 10 anos, né? E eu falei com ele, o que te contaram? O que você sabe? E ele começou a contar tudo que ele sabia de Papai do Céu, foi conversando, de mão dada comigo, até que eu vi que ele estava indo. E ele morreu assim, do meu lado, comigo chorando, sem que o pessoal, em geral, percebesse. Mas lá a gente não permite que nenhuma criança morra só. Se os pais não podem estar, nós ficamos de pé, lá do lado da criança, até que ela se entregue. E muitas vezes somos nós que temos que dar a voz de comando para que possa ir. Falo, pode ir. Não tenha medo, vá. Porque às vezes a criança tem dificuldade de se entregar. Às vezes a criança vai esperar alguém que ela ama para poder chegar. Para ela poder despedir, para poder ir. Essas são inúmeros casos, né? Quando uma mãe com uma criança de tumor cerebral amarrou o pé da criança era com tecido. Ela amarrou, tipo um lenço, os pezinhos da criança, ela enfaixou e amarrou. Falou comigo, doutora Filó, a senhora não tira isso aqui. Falei, eu não vou tirar. Falava que a enfermagem, para dar o banho, para fazer os cuidados com ela, tem que ter cuidado, porque nós não podemos tirar. A criança tinha uma frequência cardíaca de 40. Gelada, não tinha termômetro que subisse. Mas essa criança esperou o tempo da mãe. E todos os dias a gente conversava muito antes dela entrar. Até o dia que ela falou comigo, doutora Filó, hoje eu dou conta de soltar. Falei, então vamos conversar mais. Senta aqui comigo aqui de fora. Vamos conversar muito. Porque a hora que você soltar, vai zerar. E é assim mesmo. A hora que você agradecê-la, porque diante da dor e do sofrimento, nós podemos ter duas atitudes, né? Ou nós podemos viver ressentido com o mundo e ser amargo pelo mundo, ser aquela pessoa amarga, ou podemos ter gratidão. Então, ter gratidão, falar com elas. Vamos ter gratidão porque gerou.
Vamos ter gratidão porque você nunca mais será a mesma pessoa. Gratidão porque essa pessoa existiu na sua vida. Então a gente tem que caminhar com gratidão. Acho que a vida é sempre mais leve caminhar com gratidão. Né? Sempre mais leve. Então, essa mãe entrou e falou comigo, eu dou conta. O que eu faço lá agora? Eu falei, agradeça a ela os 10 anos de vida. Agradeça. Fale tudo que você deseja falar antes de soltar. Quando ela soltou, o monitor fez assim, tum, zero. Mas é uma experiência que a gente tem há muitos anos de acompanhar esses meninos pelo fato de eles não morrerem sozinhos, né? São inúmeros casos que a gente conta para vocês do que a gente acompanha, do que a gente vê, né? Como é que essa relação conosco, que as famílias vão construindo para estar junto conosco nesse momento. Então, às vezes fica a família e nós, da equipe, né? As famílias não ficam sozinhas. Às vezes a gente divide o colo de pai e mãe, deita os dois juntos, com a criança, né? A criança junto com eles, para que possa despedir. Mas é preciso ser feito isso, né? Porque as mães que conseguem estar juntos da morte do filho, elas vivem melhor o luto depois. Porque vivenciou aquela perda naquele momento, né? Viveu tudo, né? Enquanto a gente não tem uma visão muito coerente a respeito de como que a gente poderia viver plenamente até o fim, a gente permite que muita coisa seja controlada pela medicina, pela tecnologia, estranhos, né? Morrer do lado de uma pessoa que você nunca viu. Deixar alguém que você ama morrer do lado de que você nunca viu. Não, a gente morre do lado, a gente tem que falar até lá, muito obrigada, dá um abraço, tem que estar junto. A gente não pode dar esse direito a ninguém, né? Isso é nosso. O que a família espera de nós? Você acha que a família está esperando milagre de nós? Claro que não. Nem está esperando recurso heróico para fazer o coração bater mais um dia. A família está esperando isso, não. A família espera, sim, que a gente tenha cuidado com o corpo. E a gente não vai deixar ninguém morrer sentindo dor, né? Então a despedida tem que ser mansa, tem que ser sem dor, né? Lá no CTI, se eu posso, e se eu encontro, se é no dia que os doutores da alegria estão lá, no Instituto Hahaha, eles cantam lá no CTI para as crianças morrerem. Eu falo, Anjo volta para casa cantando, gente, vamos cantar. Qual que era a música? Pergunta a família, qual era a música que essa criança mais gostava? Vamos cantar para ela. Canta, claro, todo mundo chorando, mas é um momento lindo ali do lado da criança, todo mundo junto, ninguém está massageando, mas respeitando as coisas, né? Então, aquela criança tomando dobu, tá tomando adrenalina, tá com a pressão de 1, desliga, ué. Eu falo, eu faço assim como eu fiz com meu pai, desliga. 1 de pressão, já acabou o tempo, né? Vamos só permitir que ele vá bem. Então, a despedida tem que ser mansa. Tem que estar todo mundo em equilíbrio. Senão fica todo mundo desorientado, gritando. Isso deixa a pessoa agitada que está morrendo, né? A gente não deixa ter dor nenhuma, né? E a gente tem que ter cuidado com a alma. A gente não pode ter medo de falar sobre a morte. Qual é a maior solidão? Qual é a maior dor que uma pessoa que está doente, grave, vive? É a solidão. Porque as pessoas não falam com ela sobre a morte. Isso é muito doloroso. Você entra no quarto de alguém que está grave e fala, tudo bem, não estaria ali, né? Então a gente fala, como é que você passou a noite? Bom dia, como é que você passou a noite? Tem algo que eu posso fazer para melhorar o seu momento agora? E se a pessoa falar com você assim, eu não estou me sentindo bem, você fala, imagina, você está ótimo, a cor dele está mais para Deus me chama que Deus me ama. E a gente mente. A gente sai do quarto, chora, volta e rindo e deixou aquela pessoa sozinha. Às vezes a pessoa está apavorada com a ideia da morte. Às vezes ela tem um conceito que ela tem muito medo. Não sabe se Deus existe ou não existe e morre de medo de encontrar. Está em pânico. Todo mundo que está muito grave, doente, grave, tem medo de ser esquecido. Então, se as pessoas querem falar sobre a morte, às vezes a pessoa quer te falar de uma conta bancária que ela tem. Às vezes ela quer falar que ela quer, como é que ela quer um enterro ou não quer enterro, quer velório ou não quer velório, quer ser cremada ou não quer ser cremada, eu quero que essa roupa vá para fulano, quero que o gato vá morar com não sei quem. As pessoas têm desejos. E a gente prefere não tocar no assunto. Não tocar. E é preciso falar, por que você está com medo? Uma vez eu fui chamada numa Terday para conversar com um senhor muito rico, e que estava morrendo de câncer de esôfago. Não conseguia engolir nem a saliva, ele cuspiu o tempo inteiro. E o arrependimento desse homem, eu não sei quem ele é, porque mandaram me chamar, ele queria falar comigo, fui lá.
E ele falava comigo, ele me segurava e falava, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Ele vivia um arrependimento alucinado ali, sozinho, que as boxes chiquérrimos lá, lindo. O homem estava desesperado, eu fui acalmando ele. E eu falei com ele, existe um trecho na Bíblia, na primeira carta de João, que está escrito, se teu coração te condena, Deus é maior que teu coração. Não tenha medo. Então eu fiquei com esse homem até ele acabar, que eu fui acalmando esse homem, porque ele percebeu que eu estava morrendo, ninguém falou nada. Porque a gente tem porque como a gente não enfrenta a própria morte, porque como a gente não pensa na nossa morte, como a gente não deita no caixão e fala, vai sobrar, não vou levar nada, mas é nada de nada, então eu vou melhorar muito o que eu tenho para fazer aqui. Eu não penso na minha, eu vou levando a vida e enfrento a morte de um paciente meu sem nunca ter pensado na morte. E aí é um desastre o que a gente faz, né? Se a gente não dá conta de falar com o outro, né? De como é que você vai conduzir, né? Tudo isso. O que eu quero depois da minha morte? Eu quero isso. O que eu quero? Eu quero aquilo. E às vezes é uma luta, né? Vocês vão ver pessoas que estão... Quantas vezes as crianças esperam o pai ou a mãe chegar e fica lá com a frequência baixinha esperando eles chegarem. São quantas histórias que a gente tem, né? Tem uma história mais engraçada, só para vocês poderem quebrar um pouco, né? Porque o assunto é tenso, né? Tinha um senhor que estava morrendo e aí já tinha ido a família toda, a esposa, os filhos, todo mundo, e ele não se entregava. Aí os médicos chamaram a família e falou, tem alguém que ele precisa despedir ainda? Porque ele não entrega. Não entrega. Mas já veio todo mundo, pelo que a gente está vendo. A esposa dele falou, não, falta uma pessoa. Quem? Ia ter uma amante. Falta ela. Olha que mulher bacana essa, hein? Falta ela. O telefone dela é tal. Pode ligar. E ela foi e despediu e ele morreu. Essas coisas são... Vocês acham que isso é brincadeira? Não, isso é coisa séria, mas é só para descontrair. Quando eu tô falando da morte de criança, na morte de criança não tem isso não, né? Na morte de criança a coisa é um pouquinho mais pesada, né? Porque a gente inverte a história, né? A gente não acredita que o menino vai e os pais vão ficar e vão dar conta dessa caminhada, que é o depois da morte da criança, né? Então, Rubem Alves tem um trecho lindo que ele fala aqui, que a morte, ele fala assim, eu sei que isso deixa os médicos embaraçados, que a gente aprendeu que a nossa missão é lutar contra a morte. E quando esgota todos os nossos recursos, a gente sai da arena derrotado e impotente. Mas ele fala que não era assim, ele fala pena. Se eles soubessem que a nossa missão é cuidar da vida, e que a morte, tanto quanto o nascimento, é parte da vida. Isso é parte da vida de todos nós. Se a gente pensar melhor nisso, a gente fica até o fim. Até o fim. Né? Com a mesma dignidade, estamos lá. Vocês vão perguntar, Filó, vocês no CTI, o médico diante de uma paciente morrendo, pode chorar? Sim ou não? Claro, você só não pode chorar mais do que a família, para tempo da família te consolar. Vocês acham que é brincadeira? Eu tive esse problema lá no CTI. A médica chorou tanto que a mãe começou a consolar, doutora, a senhora fez tudo, tá tudo certo. Então, a gente pode chorar, mas não mais do que a família da criança. Né? Mas é claro que a gente participa, claro que a gente... E se a gente fez tudo, né? Todo caso do paciente foi trabalhado, foi tudo visto, tudo olhado, você pode continuar ali de pé, olhando para a família, né? Olhando nos olhos, ali, não há omissão, né? Inteiro, nós vamos junto até o fim, né? Como diz Rubem Alves, se a gente for até o fim, quem sabe nós vamos ficar até um pouco mais sábios. Lidar com a morte todo dia não é uma brincadeira, não. Desgasta, consome. Você sai do hospital igual um pão comido, porque a energia é consumida. Não é fácil conviver com o paciente morrendo, principalmente com a criança, né? Infelizmente, as equipes de CTI, principalmente, a gente não tem um grupo de terapia de psicólogos que atenda os médicos, nem a enfermagem. E CTI, a criança termina de arrumar o corpinho e sai, e o leito tem que ser arrumado, porque sempre tem uma lista de espera. Então, não há leito vago, né? Então, muitas vezes, o dia que nós tivemos 3 óbitos numa manhã, no dia seguinte era outra equipe de plantão, no dia seguinte nós paramos o CTI para conversar morte, porque estava todo mundo sofrendo profundamente, né? Precisava de levantar a moral daquela equipe, dos residentes, para que a gente dê conta de continuar. Porque todos os dias lidar com o sofrimento, a dor real, né? Sofrimento real, dor real,
né? Viver sempre ali no risco de morte, isso não é uma brincadeira. Mas também trabalhar de uma forma onde a gente aprendeu a humanizar, onde a gente aprendeu a não ter medo de enfrentar a morte do outro, nem a nossa. E isso na verdade, isso é muito lindo. A gente transformar esse momento num ato de gratidão, isso é espetacular. Né? Um ato de amor, né? E até o fim com essas crianças, porque a gente cuida, sempre quando nós vamos cuidar de alguém, a gente cuida do amor de alguém. Então é aquele amor que vai, né? Mas o laço de amor é uma coisa muito forte, não é a morte que acaba com ele, né? Isso é muito forte. Então, a gente estar junto com dignidade, ali, ajudando aquela família a vencer, a ficar de pé diante disso, não é fácil. Não é uma tarefa que vocês vão aprender numa matéria escolar, mas é uma tarefa que a vida vai ensinar, todo dia. Todo dia. Porque cada paciente que morre é uma coisa que nos ensina. Né? Com cada pessoa você vai conseguir abordar de um jeito. Dar uma notícia de morte não é brincadeira. Você nunca sabe como é que a família vai reagir com você. Você pode, inclusive, apanhar. Né? A gente nunca sabe como é que eles vão reagir. Mas a gente estar junto com respeito, ajudando a família a enfrentar isso. E se o paciente estiver em parada e eles perguntarem, eu posso assistir a parada? Sim ou não? Pode. Né? Lá a gente deixa assistir o atendimento de parada. A gente sugere que não, porque é ruim. É ruim ver alguém que você ama sendo reanimado. Mas se a família quiser, é permitido. Né? Então, estar junto é a nossa missão, até o fim. Um dia, claro que depois lá da sua caminhada, a caminhada de vocês vão ver o tanto que isso transformou vocês para a vida pessoal. Né? O conviver todo dia com isso, como é que vai fazendo com que a gente fique melhor. Né? Eu acho que o CTI teve um papel tão importante na minha vida que ele me fez melhor como pessoa. Né? Muito melhor. A gente aprender a ver o outro, a estar do lado do outro, a se colocar no lugar do outro e aprender essas coisas todas que eu falei com vocês. Né? Então hoje a gente já não tem mais medo de enfrentar a morte. Não que ela não doa, não que ela não nos faça chorar, mas a gente ir até o fim, saber que fizemos tudo, né? E o fato de eu acreditar em Deus, né? De eu ter essa questão espiritual, essa certeza de uma presença de um Deus vivo e saber que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não fomos criados para isso. Fomos criados para uma vida que não encerra quando fecharmos os olhos. Então, que a última palavra da nossa vida não é dor, é amor e não é morte, é ressurreição. Isso me sustenta para continuar lá ainda, todo dia, ajudando os pais e as crianças a enfrentar esse momento que é uma passagem difícil. Mas ela é única para cada um de nós. Única, ninguém vai passar isso por você. Mas que a gente, cada um de nós, profissional, se conseguir fazer com que o seu paciente passe isso da melhor maneira possível, acho que nós cumprimos a nossa missão com excelência. Né? Então, eu desejo a vocês assim, que vocês deem conta de fazer essa caminhada com firmeza. Dentro da opção, mesmo na hora que isso não for com o seu paciente, mas for dentro da sua casa. Que você tenha sempre uma atitude de gratidão com a vida que te deu tanta coisa. E não tenha medo de enfrentar. Quando a gente enfrenta com os olhos bem abertos, ele é mais fácil de passar. Não fuja da morte. Não temos como fugir, né? Vamos aprender a conversar sobre ela. Vocês verão como é que a nossa vida fica muito melhor. Muito melhor. A vida que temos que viver antes da morte. É uma vida que pode ser diferente.